Olá, seja bem-vindo ao Dica Record, com o apoio do Placar.pt, o programa onde lhe damos as melhores dicas sobre os jogos da Liga Portuguesa. E comigo já tenho o Pedro Ferreira, da Goalpoint. Olá, Pedro. Vamos começar por falar do Marítimo Porto. As deslocações ao Marítimo, à Madeira, não costumam ser fáceis, mas o Porto vem de uma vitória importante frente ao Famalicão, que lhe dá uma confiança extra para este jogo, ou não? Sim, esta é uma deslocação tradicionalmente difícil para o Porto, embora no passado recente o Porto tenha vencido as duas deslocações que teve ao Funchal para a Liga. E sim, o Porto vem de uma fase que confirma os números que já tínhamos visto nos últimos dias, com esta vitória sobre o Famalicão. É uma equipa que apresenta os melhores índices de concretização, cria mais ocasiões, como o seu treinador disse, e os dados confirmam, e por sua vez vai visitar um Marítimo que das 3 derrotas que tem, 2 foram em casa, até agora na Liga. Portanto, são indicadores que confirmam aqui um bocadinho o favoritismo do Porto, sendo que há aqui um pormenor interessante para quem gosta de futebol e para quem aposta, que é estas duas equipas, dos 8 jogos que fizeram, 5 deles tiveram mais do que 2 golos marcados, ou seja, prometem, em princípio, marcar golos e, portanto, é um jogo que pode mexer com esse fator. Muito bem, e agora Benfica Portimonense, não é? O Benfica vai jogar em casa, portanto, natural favoritismo. No entanto, o Portimonense precisa de ganhar pontos para sair ali da linha de água. Achas que vai ser um fator também determinante neste jogo? Sim, é assim, como nós tínhamos visto no último vídeo, o Benfica tem indicadores preocupantes a nível ofensivo. Remata pouco, sobretudo remates enquadrados. Dá para perceber aqui pela tabela que exatamente, faz apenas 3, melhorou agora um bocadinho, mas não muito. A média está a marcar até mais golos do que os golos esperados estatisticamente face aos remates que faz, mas o Portimonense é o adversário ideal para o Benfica inverter aqui um bocadinho esta tendência, porque o Portimonense está numa má fase, já não vence desde agosto, tem apenas uma vitória. E, portanto, é um jogo que o Benfica o ano passado venceu por 5-1 o Portimonense, portanto tem aí uma bitola interessante, mas também é verdade que perdeu contra o Portimonense quando visitou o Algarve. Portanto, é um adversário interessante. Atenção ao Bruno Tabata, o jogador nos nossos indicadores em melhor forma no Portimonense, que foi nesta jornada o jogador com mais dribles eficazes e com mais faltas sofridas na Liga. Portanto, está claramente em forma, enquanto que o Benfica não conta ainda com o seu jogador em melhor forma, que é o Rafa, que continua lesionado. Muito bem, agora falamos então do Paços de Ferreira Sporting, o Sporting que venceu frente ao Vitória de Guimarães, portanto, se calhar está um bocadinho mais confiante. Será que é desta que o Sporting de Silas vai convencer finalmente os adeptos? Sim, o Sporting, apesar do jogo ter confirmado as dificuldades que se previam, o Vitória também colocou muitas situações de perigo. Foi uma vitória difícil, não é? Foi uma vitória difícil, como se esperava, mas o Sporting soma 2 vitórias consecutivas, 3 se incluirmos outras competições, o que começa obviamente a ter importância a nível psicológico no desempenho da equipa. É uma equipa que curiosamente está a marcar e a sofrer exatamente os golos que são esperados à luz das estatísticas. Temos ali uma coincidência quase total entre os golos e o que é esperado estatisticamente. O Paços de Ferreira é uma equipa em dificuldades, está na zona vermelha, digamos também assim. Na linha de água, não é? Precisa de pontos para subir. E apesar de já ter sido também tradicionalmente um adversário difícil para o Sporting em deslocações, o Sporting, o último resultado menos positivo que teve lá para a Liga foi em 2015, um empate a 1. Portanto, apesar de ser obviamente uma deslocação e é sempre difícil nesta fase, pode ser mais um jogo em que o Sporting confirme a sua recuperação em termos de desempenho. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Nada. Podem assistir a estas dicas e a muitas outras no site do Record com o apoio do Placar.pt. Nós voltamos já na próxima semana e até lá já sabe, boas apostas.